Vivi 99 anos e vi muita gente voltar aos 50, não por causa de crises no mercado nem inflação, muito menos azar. O verdadeiro motivo? Uma falsa sensação de segurança. Acreditavam que finalmente estavam protegidos. Mas vou contar uma verdade dura: quando você se sente mais seguro, é justamente quando está mais vulnerável. Depois dos 50, as pessoas começam a acreditar em mentiras bonitas. Acham que a experiência as torna infalíveis, que o salário nunca vai acabar, que a aposentadoria vai cuidar de tudo. Confiam cegamente no seguro de depósitos, como se isso fosse um escudo mágico. Esquecem que a verdadeira segurança nunca esteve no banco, no emprego ou no governo, ela sempre esteve na sua cabeça. Cresci na Grande Depressão dos anos 1930. Vi famílias inteiras perderem tudo da noite para o dia. Não eram preguiçosas, não eram descuidadas. Apenas acreditaram na ilusão de que estavam seguras. Pensavam que o banco protegeria suas economias, que o emprego seria para sempre, que a casa nunca perderia valor. Quando a maré baixou, perceberam que estavam nus. Foi aí que aprendi uma lição que carrego até hoje. Quando os jovens me chamam de conservador, eu rio. Não sou conservador. Apenas vi muita gente ir à falência por confiar na segurança errada. Depois dos 50, o que você mais precisa não é buscar retornos maiores, mas redefinir o que significa segurança. A maioria acha que segurança vem dos números: quanto tem no banco, quanto vale a casa, quanto recebe de aposentadoria. Passam os dias obcecados por esses algarismos, acreditando que se forem grandes o suficiente dormirão tranquilos. Mas isso é uma armadilha. Conheço um aposentado de 65 anos com 2 milhões na conta. Parece suficiente, não? Ele, porém, vive em pânico. Por quê? Porque não sabe se esse dinheiro vai durar. Tem medo da inflação, da doença, de uma crise no mercado. O dinheiro está lá, mas a mente nunca descansa. Um dia perguntei por que tanto medo. Ele respondeu: tenho medo de que não seja o bastante. Eu disse: você não tem medo do dinheiro acabar. Tem medo de não saber o que é o bastante. Aí está o problema. Segurança não vem do quanto você tem, mas de saber quanto precisa. Se não souber o que realmente quer, nenhum montante será suficiente. Já vi milionários viverem como mendigos, sempre insatisfeitos, sempre com medo de perder. E vi gente simples dormir em paz, porque sabiam o que era suficiente. O banco, o governo, o seguro, nada disso dá segurança. Dão opções, mas não tranquilidade. A verdadeira segurança vem da sua mente, da sua capacidade de entender riscos, de controlar desejos. Quando jovem, eu também corri atrás de números. Achava que com 1 milhão estaria em paz. Quando cheguei lá, comecei a querer 5 milhões. Depois entendi, é um jogo que nunca acaba. Porque o desejo cresce mais rápido que a fortuna. Depois dos 50, a pergunta não é quanto mais preciso, mas o que eu realmente preciso. Quando conseguir responder isso, estará verdadeiramente seguro. Porque então sua segurança não virá do mundo lá fora, mas da clareza dentro de você. Os velhos mais serenos que conheci não eram os mais ricos, mas os que sabiam o que queriam. Não corriam atrás demais porque sabiam que já tinham o suficiente. Não temiam perder porque entendiam o que realmente importava. Muitos acreditam que um emprego estável e um salário fixo trazem paz. É um pensamento infantil. Depois dos 50, você precisa entender uma realidade dura: nenhum emprego é estável. Não estou tentando assustar, estou dizendo a verdade. Vi gente trabalhar 30 anos na mesma empresa, achando que estava segura, até que um dia a empresa fechou ou o setor entrou em colapso. De repente perceberam que não tinham nada. O golpe não foi só financeiro, foi psicológico. Porque depositaram toda a segurança em um único lugar. Quando o emprego acabou, a vida desmoronou. Quando jovem, tive um salário alto e um trabalho estável. Mas nunca achei que isso me desse segurança. Por quê? Porque sabia que se parasse, a renda parava. Vendia meu tempo, não construía ativos. E tempo é finito. Quando envelhecesse, adoecesse ou simplesmente não quisesse mais trabalhar, a renda iria a zero. Isso não é segurança, é fragilidade. Por isso deixei a advocacia e fui para o mercado financeiro. Não porque fosse mais lucrativo, mas porque queria algo que não dependesse de eu estar presente todos os dias. Queria ativos, fluxo de caixa, algo que trabalhasse para mim mesmo enquanto eu dormia. Essa sim é segurança. Muitos chegam aos 50 ainda dependendo do salário. Acham que a aposentadoria e os seguros protegerão. Esquecem que a inflação corrói o poder de compra, que as cláusulas dos seguros podem não ser tão favoráveis quanto parecem. E o mais importante, se não construírem seus próprios ativos, ficarão esperando a aposentadoria, esperando o governo, esperando promessas alheias.
E esperar nunca foi sinônimo de segurança. Não estou dizendo que o trabalho não é importante. Estou dizendo, não coloque toda a sua segurança em um único lugar. Depois dos 50, o que você precisa é de múltiplas fontes de renda, mesmo que pequenas, mesmo que sejam só dividendos, aluguéis ou rendimentos de investimentos. O importante é que não dependam de você estar no escritório todos os dias. Conheço um amigo que aos 55 anos foi demitido. Não entrou em pânico, porque já tinha se preparado, algumas ações que pagavam dividendos, um imóvel alugado e uma reserva de emergência. A renda não era alta, mas o suficiente para mantê-lo com dignidade enquanto procurava outro emprego. Essa é a verdadeira segurança, não quanto você tem, mas quantas opções independentes possui. Um emprego estável é uma segurança temporária. A verdadeira segurança vem de construir fluxos de caixa que não desaparecem quando o trabalho acaba. Depois dos 50, pare de acreditar na palavra estabilidade. Não existem empregos estáveis, apenas habilidades estáveis e ativos estáveis. Quando entender isso, começará a assumir a responsabilidade pela segunda metade da sua vida. Muitos chineses acreditam que ter uma casa é sinônimo de segurança. A casa é um ativo, preserva valor, pode ser deixada para os filhos. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Já vi gente colocar todo o dinheiro em um imóvel, achando que assim estaria protegida. Mas no fim, a casa se tornou um peso. Prestação, condomínio, manutenção, medo de desvalorização. Em vez de segurança, viram uma dívida gigante. Não sou contra comprar imóveis. Sou contra transformá-los na única fonte de segurança. A casa é um ativo, mas não é líquido. Não pode ser convertida em dinheiro rapidamente, a menos que você a venda. E se vender, onde vai morar? Por isso, a casa não traz segurança, mas uma falsa sensação de conforto. Você acha que com um teto sobre a cabeça tem um plano B, mas, na hora de precisar de dinheiro, o imóvel não ajuda. Conheço um engenheiro aposentado em Taipei com 2 apartamentos. No papel são valiosos, mas ele vive angustiado porque não tem fluxo de caixa. A aposentadoria não cobra as despesas, as economias são poucas, e ele não quer vender os imóveis. Resultado, vive como um pobre com ativos. Um dia perguntei por que não vendia um deles para ter liquidez. Ele respondeu: a casa é minha única garantia. Eu disse: garantia não é o que você possui, mas o que pode usar. Se seu ativo não te ajuda quando precisa, é só um enfeite caro. Segurança vem da liquidez. Você precisa de ativos que possam ser convertidos em dinheiro quando necessário. Ações, títulos, fundos. Não estou dizendo que a casa não importa. Estou dizendo, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Especialmente depois dos 50, você precisa de flexibilidade, não de ativos engessados. Precisa de capacidade de se adaptar, não de ficar preso a algo que não pode mover. Nunca concentrei toda a minha riqueza em um único lugar. Tenho dinheiro em caixa, ações, negócios e imóveis. Mas nunca deixei nenhum ativo ultrapassar minha capacidade de suportar perdas. Porque sei que diversificar não é só reduzir riscos, é preservar liberdade. Depois dos 50, o que você deve aprender não é como comprar mais casas, mas como tornar seus ativos mais ágeis. A casa pode te dar um lar, mas não te dá liberdade. Segurança de verdade vem da capacidade de ajustar, de reagir, de não ficar refém do que possui. Não deixe a casa se tornar sua prisão. As seguradoras adoram vender segurança. Dizem que com um seguro, você não precisa se preocupar com o futuro, doença, acidente, velhice. Parece perfeito, não? Mas seguro não é segurança. É apenas uma ferramenta para transferir riscos. Ajuda a lidar com situações específicas, mas não traz paz de espírito. Não sou contra seguros, eu mesmo tenho alguns. Mas nunca os vi como fonte de segurança. Porque seguros têm limitações, cláusulas obscuras, detalhes que você nem sempre entende. Já vi gente comprar um monte de apólices achando que estava coberta para tudo. Quando precisou acionar, descobriu que não estava. As letras miúdas eram muitas, as condições restritivas. Depois dos 50, você precisa entender uma coisa: seguro é necessário, mas não é infalível. Ajuda em casos extremos, mas não substitui o planejamento racional. Conheço um homem que comprou todos os seguros possíveis: vida, saúde, acidente, previdência. Achava que estava protegido. Até que perdeu o emprego. O seguro cobriu a demissão? Não. Pagou a prestação da casa? Não. Garantiu a renda na aposentadoria? Não. Ele percebeu que seguro só cobre riscos específicos, mas a vida é cheia de imprevistos. Não estou dizendo que seguro não é importante. Estou dizendo, não dependa só dele. Seguro é defesa, não ataque.
Não te faz enriquecer, não te dá liberdade. Segurança de verdade vem da estrutura da sua renda, da diversificação dos seus ativos, do seu pensamento racional. Seguro é só uma peça do quebra-cabeça, não a solução completa. Depois dos 50, o que você deve fazer não é comprar mais seguros, mas construir uma base financeira sólida, reserva de emergência, renda estável, ativos líquidos, mente lúcida. Isso sim é segurança. Seguro pode te ajudar em um acidente, mas não substitui sua preparação. Não deixe os vendedores de seguros te convencerem de que uma apólice é sinônimo de tranquilidade. Isso é mentira. Tranquilidade vem do controle sobre a sua vida, não de um pedaço de papel. Muita gente acredita que a aposentadoria é a solução para a velhice. Trabalham a vida inteira, contribuem décadas, achando que o benefício vai cuidar deles. Mas a realidade costuma ser diferente. Já vi muitos aposentados descobrirem que o valor não era suficiente. Não porque fosse baixo, mas porque subestimaram o custo de vida e superestimaram o poder de compra da aposentadoria. A inflação é um ladrão silencioso. Não rouba tudo de uma vez, mas vai corroendo seu dinheiro aos poucos. O que comprava com sua aposentadoria há 20 anos hoje compra metade. Muitos nunca pensaram nisso. Achavam que o valor era fixo, seguro, confiável. Só perceberam o erro quando já era tarde. A aposentadoria cobre o básico, mas não garante uma vida digna. Não estou dizendo que a aposentadoria é inútil. Estou dizendo, não deposite todas as esperanças nela. É apenas uma parte do seu plano, não o plano inteiro. Segurança de verdade vem dos ativos que você construiu antes de se aposentar, do fluxo de caixa que montou, não das promessas do governo ou da empresa. Conheço um servidor público que trabalhou 35 anos. Quando se aposentou, recebia um salário que no papel parecia suficiente, mas vivia angustiado. Porque o valor não cobria o que ele queria: viajar, ajudar os filhos, ter um pouco de luxo. A aposentadoria o mantinha vivo, mas não o deixava viver. Um dia me disse: me arrependo. Devia ter guardado mais, construído outras fontes de renda. Eu respondi: arrependimento não adianta. Mas você ainda pode fazer algo. Ele perguntou o quê? Eu disse: aprenda a gastar menos, reduza suas expectativas, aceite a realidade. Porque nessa idade, o que você controla não é a renda, mas os gastos. A aposentadoria dá um mínimo de proteção, mas não dá liberdade. Liberdade vem do que você preparou antes, da diversificação dos seus investimentos, do planejamento racional. Depois dos 50, o que você deve fazer não é depender da aposentadoria, mas construir seu próprio plano: imóveis, investimentos, fluxo de caixa, reserva de emergência. Isso sim é segurança. A aposentadoria é só a base, não o todo. Não conte apenas com as promessas dos outros, porque elas são frágeis. Segurança de verdade vem do que você preparou, não do que os outros prometeram. Na cultura chinesa existe uma crença profunda: criar os filhos para que eles cuidem de você na velhice. É um desejo bonito, mas uma ilusão perigosa. Não estou dizendo que os filhos não vão te amar. Estou dizendo, não deposite sua segurança neles. Porque eles têm suas próprias vidas, suas próprias pressões, suas próprias famílias. Podem te amar, mas não necessariamente terão condições de cuidar de você. Já vi muitos idosos sofrerem na velhice, não porque os filhos sejam ruins, mas porque eles também estão lutando para sobreviver. A pressão da sociedade é enorme. A razão é o ativo mais escasso do mundo, e o único que nunca desvaloriza. O mercado pode quebrar, os imóveis podem cair, a moeda pode perder valor, mas a razão sempre terá valor. Ela te mantém lúcido no caos, calmo na crise, disciplinado na euforia. A maior riqueza que acumulei não foi dinheiro, mas a habilidade de pensar com clareza. Quando todos entram em pânico, eu analiso. Quando todos correm, eu espero. Quando todos agem por impulso, eu me controlo. Essa capacidade vale mais que qualquer fortuna, porque ela te protege em qualquer situação. Em 1973, vivi uma crise financeira. O mercado desabou, as pessoas vendiam tudo em desespero. Amigos choravam, xingavam, se desesperavam. Eu fiquei quieto no escritório. Não por frieza, mas porque sabia que o pânico é contagioso, mas a razão isola. Perguntei a mim mesmo: os fundamentos dessas empresas mudaram? Não. Então por que vender só porque os outros estão vendendo? Isso não é razão, é emoção. Então esperei. Anos depois, o mercado se recuperou. Quem vendeu no desespero nunca voltou. Eu continuei lá, colhendo os frutos. Essa é a força da razão. Ela não garante lucros rápidos, mas você escolhe fazer o que ama, não o que o desespero ou a necessidade impõem. Essa é a verdadeira liberdade, e também a segurança que ninguém pode tirar de você.
Conheci homens ricos que se debatiam em angústias diárias e outros com quase nada que dormiam em paz. A diferença não estava no saldo bancário, mas na simplicidade de suas vidas. Eles não precisavam de luxos porque não dependiam deles para serem felizes. Sua alegria vinha de dentro, de um contentamento que o consumo nunca poderia comprar. Depois dos 50, aprenda a diminuir. Diminua suas expectativas, seus gastos, sua dependência do mundo exterior. Quanto menos você precisar, mais livre será. E quanto mais livre, mais seguro. É uma equação simples, mas poucos a entendem, porque a natureza humana sempre clama por mais, nunca por menos. A verdadeira sabedoria está em saber quando parar, quando dizer basta. Reduzir seus custos fixos não é privação, é construir uma saída de emergência para a vida. É preservar escolhas, dignidade. Não deixe seu estilo de vida se tornar uma armadilha dourada. Isso não é segurança, é autoengano. O dinheiro guardado é defesa. Cortar despesas é cortar amarras. Mas a verdadeira liberdade vem da renda passiva, aquele fluxo que não exige seu tempo, sua energia, sua presença constante. Dividendos, aluguéis, juros, royalties. Todos têm uma coisa em comum, não dependem de você trabalhar para existir. Depois dos 50, seu foco deve migrar da renda ativa para a passiva, porque seu tempo e sua energia já não são infinitos. Você não pode trabalhar para sempre, mas uma renda passiva bem estruturada continuará a sustentá-lo quando a idade, a doença ou o cansaço baterem à porta. Meu maior objetivo sempre foi construir uma base de renda passiva suficiente para nunca mais precisar trabalhar por obrigação. Não estou falando de preguiça, estou falando de liberdade. Liberdade para escolher o que fazer, quando fazer, sem que a necessidade financeira dite suas decisões. Conheço um professor aposentado que parou de lecionar aos 55 anos. Não porque fosse milionário, mas porque tinha renda passiva suficiente para viver com simplicidade. Algumas ações que pagavam dividendos regulares, um imóvel alugado, investimentos conservadores. Nada grandioso, mas o suficiente para uma vida digna, sem pressões. Ele não precisa agradar chefes, temer demissões ou se preocupar com contas. Pode viajar, ler, passar tempo com a família. Isso é o poder da renda passiva. Ela não o torna rico da noite para o dia, mas lhe dá algo mais valioso, tempo e paz. Muitos acham que construir renda passiva é complicado ou inalcançável. Não é. O segredo está na paciência, na disciplina e na capacidade de direcionar recursos para investimentos, não para consumo. A partir dos 50, reserve uma parte de sua renda todo mês para isso. Compre ações de empresas sólidas que paguem dividendos, invista em títulos públicos, adquira ativos que gerem fluxo de caixa. Não busque retornos estratosféricos, busque estabilidade. Depois dos 50, você não precisa mais dobrar seu patrimônio, precisa garantir que ele não se esvaia. A beleza da renda passiva está em seu crescimento silencioso. No começo pode parecer insignificante, talvez baste para um jantar. 10 anos depois, cobre o aluguel. 20 anos depois, sustenta seu padrão de vida. É o poder dos juros compostos, a mágica do tempo. Vi muitos se arrependerem tarde demais. Gastaram tudo em consumo, confiaram que a aposentadoria oficial resolveria tudo, e só perceberam o erro quando já era tarde. Quando os rendimentos não cobriam as despesas, quando a saúde falhou e as economias não eram suficientes. Aos 50, pare de desperdiçar dinheiro em coisas que não geram retorno. Menos um carro novo, menos uma reforma supérflua, menos refeições caras. Transforme esses recursos em renda passiva. Esse é o melhor investimento para o futuro, não um luxo, mas uma necessidade. A renda passiva não é um capricho. É seu seguro de liberdade na velhice, seu passaporte para a tranquilidade. Mas de nada adianta planejar o futuro se você não cuidar do presente. Aos 99 anos, vi muitos homens brilhantes caírem por negligenciarem um único ativo que realmente importa, a saúde. Eles tinham dinheiro, propriedades, investimentos, mas quando o corpo falhou, tudo perdeu sentido. A saúde não é um detalhe, é a base de toda segurança. Sem ela, até a fortuna mais robusta se torna inútil. Você pode ser rico, mas se estiver preso a um leito de hospital, a remédios, a dores crônicas, que liberdade terá? Que segurança? Não sou médico, mas conheço uma verdade simples: a saúde é um jogo de longo prazo. O que você negligencia hoje cobrará seu preço amanhã. Conheci um empresário de sucesso, aos 50 e poucos, no auge da carreira. Trabalhava 16 horas por dia, comia mal, dormia pouco, vivia sob estresse constante. Achava que era invencível, que o corpo aguentaria. Aos 60, um infarto quase o matou. Desde então sua vida mudou. Não podia mais viajar, trabalhar sob pressão,
nem mesmo desfrutar dos frutos de seu sucesso. Daria metade do que tenho para recuperar a saúde e me disse: tarde demais. A saúde não espera. Ela desaba quando você menos espera, e quando isso acontece, não há dinheiro que a compre de volta. Depois dos 50, sua prioridade não deve ser acumular mais riqueza, mas preservar o que já tem de mais valioso, seu corpo. Caminhe todos os dias, alimente-se com moderação, durma o suficiente e controle o estresse. Parece simples, mas poucos o fazem, porque sempre acham que ainda há tempo, que ainda são jovens. Mas o tempo não perdoa, e o corpo não mente. Vi inúmeras pessoas tratarem a saúde como algo garantido, até que a perdiam e só então entendiam seu valor. A saúde não se compra, não se aluga, não se negocia. Ela se constrói, dia após dia, com escolhas conscientes. E essas escolhas, acumuladas ao longo de anos, determinarão como você viverá sua velhice. Mas de que adianta um corpo saudável se a mente estiver enferrujada? Muitos acreditam que depois dos 50, não precisam mais aprender. Acham que suas experiências passadas são suficientes, que o conhecimento acumulado basta para o resto da vida. É o pior erro que se pode cometer. O mundo não para. A tecnologia avança, as relações mudam, as regras do jogo se transformam. Quem para de aprender, começa a morrer, não fisicamente, mas intelectualmente. Aos 90 e poucos anos, ainda estudo. Não por prazer, mas por necessidade. Sei que parar de aprender é o primeiro passo para a obsolescência. Aprender não é sobre acumular diplomas ou devorar notícias. É sobre manter a mente aberta, a curiosidade viva, o pensamento ágil. Vi muitos aposentados se fecharem para o novo, viverem de memórias, julgarem o presente com os olhos do passado. Em poucos anos, tornam-se irrelevantes, desconectados, amargos. A aprendizagem não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Ela mantém seu cérebro ativo, sua perspectiva afiada, sua capacidade de adaptação intacta. Depois dos 50, você não precisa aprender novas habilidades técnicas, precisa desenvolver uma nova mentalidade. Aprender a lidar com a incerteza, a navegar na complexidade, a encontrar lógica no caos. Essa é a habilidade mais valiosa que existe, porque ela o mantém vivo em qualquer circunstância. Conheci um advogado aposentado que aos 65 anos, decidiu aprender sobre tecnologia, redes sociais e novas leis. Para que isso? Perguntavam. Não quero me tornar um velho que só reclama que o mundo mudou, respondia. Quero entendê-lo, mesmo que não participe mais ativamente. Aprender não é sobre provar que você é inteligente, é sobre manter sua mente afiada o suficiente para não ser deixado para trás. Quando você entende o mundo, ele não o descarta. Quando acompanha as mudanças, elas não o engolem. Segurança não é o que você possui, mas o que você é capaz de fazer. Não é um estado, é uma habilidade. Muitos acreditam que aposentadoria, seguros e poupança são garantias de tranquilidade. Mas a realidade é que tudo isso pode ruir, mercados quebram, imóveis desvalorizam, sistemas falham. O único ativo que ninguém pode tirar de você são suas capacidades, sua capacidade de pensar com clareza, de controlar suas emoções, de se adaptar. Depois dos 50, seu foco não deve ser acumular mais proteções externas, mas fortalecer suas defesas internas. Construa reservas financeiras, sim, mas também renda passiva, saúde e conhecimento. Juntos, eles formam a verdadeira segurança. Vivi 99 anos e vi muitos se iludirem com falsas seguranças. Achavam que estavam protegidos, até que um revés os destruiu. Não deixe isso acontecer com você. A partir de agora, pare de confiar em garantias frágeis. A verdadeira segurança vem de dentro, de sua capacidade de permanecer lúcido em meio ao caos, de se reinventar quando necessário, de encontrar equilíbrio mesmo quando tudo ao redor desaba. Não é algo que eu inventei, é o que a vida me ensinou. E agora compartilho com você na esperança de que entenda e haja. Porque no fim, a única pessoa que pode protegê-lo é você mesmo. Não deixe que uma falsa sensação de segurança arruine o resto de sua vida.